Hoje, nesse bate-papo, é uma oportunidade de você descobrir qual é a melhor maneira para evitar almoços veg repetitivos. Eu te disse isso e eu vou te dizer qual é a melhor maneira que eu descobri para evitar almoços veg repetitivos, tá? E sem se estressar. Todo mundo quer isso, né? Que solução boa! Então, se você quer isso, você está no lugar certo. Quem já não passou por isso? Vê ali comidas repetitivas o tempo inteiro. Quem nunca passou por isso? Eu, há 12 anos eu sou vegetariana e não me canso de dizer, desde o começo eu já passei demais por apertos e em muitas situações, por vários motivos, me encontrar ali com a repetitividade. Você também enfrenta esse desafio? Então, hoje, nós estamos aqui hoje reunidas, juntas, para poder justamente falar sobre uma solução. Eu entendi desde o começo, desde as minhas primeiras buscas, que não era só para que eu evitasse aquela repetitividade, que eu só sabia fazer carne de soja, que eu só sabia fazer almôndega, que eu só sabia fazer um omelete. Para evitar aquela repetitividade, eu entendi que não era só aprender variedade de receitas, mas também organizar essas receitas. E ainda mais, organizar os meus almoços, planejar os meus almoços semanais. Então, quando eu comecei a praticar, quando eu via que eu começava a praticar de modo solto, aleatório, a repetitividade ela continuava. Porque sem eu perceber, lá estava eu fazendo as mesmas coisas de sempre, porque não tinha nada registrado, não tinha nada organizado, não tinha nada visível. Foi aí então que me bateu a ideia de, através de todo aquele estudo, eu começar a organizar isso. E então eu registrava todas as receitas que eu amava, que davam certo e que eu fazia alguma alteração ou que eu criava, e também criei o hábito de fazer os meus cardápios semanais. No início, aquilo ali não era uma atividade nada fácil, mas não era mesmo, principalmente sem uma orientação de ninguém. Algo que é novo, algo que a gente cria assim do zero, geralmente não é nada fácil. Mas aquele lampejo, ele foi realmente evidente de que era a saída, de que era a solução para não haver repetitividade. Só quando eu visse em um papel o que estava previsto para cada dia é que eu ia de fato me dar conta de que eu precisava de uma receita nova ou de que eu precisava alterar algum item. Então, só a título de informação, se você guardar isso aqui, já é a primeira coisa importante que você guarda desse bate-papo. Para evitar repetitividade, você precisa fazer um planejamento do seu almoço. Você precisa fazer o cardápio semanal da sua casa. Só assim você vai ter ali, visivelmente o que você está oferecendo e vai ter condições de fazer escolhas diferentes para poder diferenciar as coisas. Agora, né, dito isto, tá, beleza? Tá ótimo, pode encerrar o bate-papo, Valane. Já sei, vou fazer meu cardápio, vai dar tudo certo e vai acabar com essa repetitividade lá em casa. Será que é simples assim?
Se fosse simples assim, seria bom demais, hein? Olha, eu digo por experiência, não é simples assim. Saber que fazer cardápios é a solução para evitar a repetitividade, fazer o cardápio semanal vegetariano é a solução para evitar repetitividade, não é o suficiente. Você precisa de mais. Você precisa de ferramentas adequadas, informações adequadas. E para facilitar a sua vida, você precisa do que eu vou te falar ao longo desse bate-papo, tá? Quando a gente vai fazer um cardápio, ele precisa, em primeiro lugar, ser variado. E o que é um cardápio variado? É um cardápio que utiliza receitas diferentes. Se eu preciso fazer um cardápio variado, com receitas diferentes, o que é que eu preciso ter? Uma variedade de receitas. E na minha linguagem hoje, eu vou chamar essa variedade de receitas, ela não organizada num livro de receitas de uma pessoa qualquer, sabe? Mas eu vou chamar isso do meu portfólio de receitas, onde ali tem as receitas que a minha família gosta, as receitas que eu testei e aprovei, as receitas que eu conheço. Ter isso em mãos facilita muito a sua vida na hora de montar o seu cardápio para que ele seja variado. Então, esse é o primeiro elemento. Um cardápio equilibrado, ele precisa ser também, além de variado, equilibrado. E o que é que faz um cardápio ser equilibrado? Duas coisas. Uma está relacionada à nutrição. Um cardápio equilibrado, ele precisa ter os 3 grupos de alimentos básicos nele. Precisa ter alimentos reguladores, precisa ter alimentos construtores e precisa ter alimentos energéticos. O grupo REC, o conhecido REC da nutrição, tá? Os reguladores, geralmente representados pelas saladas e legumes, os energéticos, geralmente representados pelos cereais, né, pelas massas, os construtores, geralmente representados pelas leguminosas, estamos falando aqui de almoço vegano, vegetariano, representado ali pelas leguminosas, representado pelas castanhas e tudo que é forte em proteína no reino vegetal. E outra coisa que faz um cardápio equilibrado é a harmonia de texturas, temperatura e também sabores. Fazer um cardápio não é tão simples. Pode até ser simples, sim, mas não é tão fácil, tá? Para se fazer. É necessário um conjunto de conhecimentos para você acertar no cardápio, para que o seu produto final, para que o seu almoço lá na sua mesa, na mesa da sua casa, seja aquele almoço gostoso, seja aquele almoço nutritivo que vai fazer bem para todos e que você vai ficar satisfeita com o seu resultado. É esse tipo de almoço que eu gosto. É esse tipo de almoço que eu sempre procurei fazer. E é esse tipo de almoço que eu ensino, que eu gosto de ensinar, que eu gosto de compartilhar. Então, você já sabe, já falei para você aqui hoje, que a melhor maneira para você evitar almoços repetitivos é planejar seus almoços, fazer os cardápios de forma variada e equilibrada, tá? E eu acabei de explicar como que funciona um cardápio variado e equilibrado. E aí você pode me perguntar, como é que eu vou conseguir fazer um cardápio variado e equilibrado assim, do zero?
se eu não sou da área da nutrição, se eu não sou chefe de cozinha, se eu não tenho conhecimentos aprofundados em relação a isso, essa linguagem é um pouco diferente. Eu faço meus almoços e tal, mas eu não sei se está dentro desses padrões. Pode ficar tranquila, que a gente tem mais informação pela frente, tá? Então, ó, realmente fazer esse tipo de cardápio do zero não é fácil porque eu já senti na pele essa emoção. Mas eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo e hoje, por exemplo, no método que eu utilizo na minha casa, hoje eu tenho uma ferramenta organizada que, ao bater o olho, ali eu tenho, de forma até setorizada, todas as minhas receitas prediletas dentro desses grupos que eu falei para vocês, para se encaixar no equilíbrio, para ter alimentos do grupo dos reguladores, dos energéticos e dos construtores, e pelo conhecimento das receitas, porque elas foram executadas, praticadas, vivenciadas, experimentadas, eu conheço ali em relação às texturas e tal, para fazer ali as combinações adequadas. Então, você vai precisar justamente disso na hora de montar o seu cardápio. Eu sugiro que você realmente tenha o seu portfólio de receitas, porque cada família é uma família. Agora, nada melhor do que você fazer isso a partir de alguém que já trilhou esse caminho, como por exemplo é o que eu trago, né, no curso Almoços Vegetarianos Completos, Saborosos e Nutritivos. Não sei se você sabe, mas nós temos, né, um curso dentro dessa linha que ensina o passo a passo a respeito disso. E hoje eu vou te mostrar como é que eu faço um cardápio, utilizando essa estratégia, utilizando esse método, utilizando essa tabela geral, que é só bater o olho e realmente me facilita a vida. Por exemplo, hoje mesmo, quinta-feira, eu estava montando o cardápio aqui da nossa casa. E aí o que acontece? Ele está estruturado em uma tabela de domingo a sábado. O que acontece? Eu não cozinho no sábado. E aí, mas precisamos colocar todas as refeições de domingo a sábado. E eu vou mostrar para você como é que eu faço o meu cardápio e como é que eu ensino a fazer isso. A gente segue alguns passos básicos. Quando você for fazer um cardápio, você vai seguir dois requisitos principais. Vou lembrar eles porque há pouco eu já citei. O primeiro requisito é que seu cardápio precisa ter os alimentos do grupo dos reguladores, dos energéticos e dos construtores. E o segundo requisito é que o seu cardápio ele precisa ser equilibrado. Ele precisa ter ali texturas que se combinem. Por exemplo, se você vai colocar ali, né, alguns alimentos, alguns pratos secos, é interessante que tenha ou um molho, ou um caldo, ou um feijão com caldo, para poder dar aquele balanço, né? Um crocante também é bem-vindo. Então, temperatura, ajustar. Na hora do almoço, geralmente, nossas refeições é importante serem servidas quentes, né? Porque é muito desagradável a gente servir uma refeição fria. Mas esse não é o caso na hora da escolha do cardápio. É ali em relação especialmente às texturas, né, que se complementam e aos sabores também. E existem alguns padrõezinhos aí clássicos que até facilitam a gente montar o nosso cardápio e a gente tem sim uma forma de fazer eles na versão vegana, que é como eu faço muitos deles e eu tenho no meu portfólio de receitas que eu disponibilizo no curso também. Então, esses são os dois requisitos básicos. Então, você vai acabar com a repetitividade,
tá? De seus almoços vegetarianos, seguindo esses passos aqui para montar o seu cardápio. O primeiro passo para montar o seu cardápio é olhar a sua despensa. Se você estiver aí com papel e com caneta, anota isso, porque você já pode fazer isso. Você não está aqui nesse bate-papo à toa. Você está aqui já para poder já começar a colocar alguma coisa em prática. Então, ó, anota aí. Para evitar repetitividade dos meus almoços, eu preciso de, número 1, receitas variadas, tá? Receitas variadas. E aí, para montar o meu cardápio, eu vou montar aí uma tabela de domingo a sábado. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é, passo 1, olhar a sua despensa e a sua geladeira para ver ali o que é que você já tem. Porque pode ser que da feira da semana passada sobraram ali algumas coisas que dá para você aproveitar para o cardápio da próxima semana. E ali você vai fazer as escolhas conforme o que você já tem. E você pode também olhar a dispensa a dispensa de secos, né? Para você poder considerar o que tem ali para poder escolher os seus pratos, escolher as suas receitas, ok? Então, olhar da despensa e olhar da geladeira, o que é que você vai fazer? Você vai agora fazer a escolha da salada. O primeiro item que você pode escolher do seu cardápio pode ser a salada. Por quê? Porque geralmente a salada a gente come à parte. Eu, por exemplo, eu tenho esse hábito. Primeira coisa que eu coloco no prato para comer purinho é a salada. A salada acompanhada de um molho. E ali você vai escolher a sua salada. Seja bem-vinda, Luciene. Estava sentindo sua falta, hein? já trouxemos aqui várias informações e estamos aqui no passo a passo na hora de montar o cardápio, né? Bem detalhado. Então, ó, acabei de falar o passo 1, que é olhar a despensa e olhar a geladeira para ver o que já tem, para que possa ser aproveitado ali na hora de montar o seu cardápio semanal. O passo 2 é escolher a salada e o molho. Eu, por exemplo, na hora de fazer essa escolha da salada e do molho, o que eu faço? Hoje eu fico pensando horas e horas, eu vou fazer que salada? Deixa eu buscar aqui na internet. Hoje eu tenho um portfólio de receitas que já fazem parte da minha realidade, porque é algo que eu já montei para ser prático, rápido, fácil. E é isso que eu levo, inclusive, para as pessoas que eu ensino. Para ser prático, porque todo mundo hoje precisa de praticidade. Então lá eu tenho uma lista enorme de várias receitas de saladas cruas, coloridas, dentro ali dos reguladores, e ali eu posso selecionar quais são as saladas. E ainda melhor, como são receitas que vêm detalhadas, é nesse cardápio. Por que um cardápio ele precisa ter receitas? Por quê? Porque é a partir das receitas que a gente faz a lista de compras. Não adianta só ter cardápio. A gente precisa também fazer nossa lista de compras para não faltar nada na hora que a gente vai cozinhar. Porque aí já pensou, você faz um cardápio todo bonito e no dia de cozinhar não tem os elementos. Não adiantou nada seu trabalho, vai se estressar. Então, na verdade, tem que fazer sem estresse. Seja bem-vinda, Brenda. Estamos falando aqui agora sobre o passo a passo para se montar um cardápio para você não ter almoços repetitivos, tá? E então esse é o passo 2, escolher a salada e escolher o molho, tá? E o passo 3 pode ser escolher a estrela do prato.
você pode pensar qual é o prato que você, por exemplo, tá com vontade de comer. Se você tiver um portfólio de receitas como eu, ou como minhas alunas, você pode só bater o olho lá naquela tabela sequencial e já fisgar dali e encaixar no seu cardápio o que você quer. Porque lá tem muita opção para você escolher. E geralmente eu já deixo ali, né, numa sequência estrelas, porque eu já sei que ali são destaques. Geralmente são pratos que vão ser destaques mesmo, que tem um sabor diferenciado, que precisa ali dos seus acompanhamentos, mas que ela vai ser realmente a estrela do prato. E aí você pode começar por essa estrela e bater o olho nos que você mais se interessar naquela semana, porque na outra semana vão ser outros, e na outra outros, e na outra outros. Por isso que é importante ter um portfólio de receitas. Por isso que o método que eu criei é, batata e funcional, e é a melhor maneira que eu encontrei para resolver esse meu problema da repetitividade. Ali eu tenho um compêndio testado e aprovado para evitar totalmente a repetitividade. Então, você escolhe a estrela do prato e depois disso, no passo 4 de cada dia, tá? De domingo a sábado. E no passo 4, você escolhe os complementos. Então, olha só, a gente já passou ali pelo passo 1, que foi olhar o que tem na despensa e o que tem na geladeira. Então, eu já sei que eu preciso aproveitar o que eu tenho ali na despensa, na escolha dos meus pratos. Aí eu fui e escolhi a salada, ok? Minhas saladas cruas. Depois de escolher as minhas saladas cruas, eu fui para a escolha das minhas estrelas. Então, lembra que um dos requisitos é que o nosso cardápio precisa ser completo. Ele precisa ter reguladores, energéticos, construtores. Então, aqui eu já começo a analisar. Bom, quem são os meus reguladores? Salada aqui já se encaixa nos reguladores, tá? Porque tem saladas que vão ter verduras, vão ter legumes, saladas completas, inclusive. E as estrelas, as minhas estrelas, elas geralmente, elas são um mix. Elas têm carboidratos e proteínas. Por quê? Porque geralmente ter proteínas isoladas dentro das nossas opções vegetarianas são quase zero, né? Opções. A gente sempre vai ter ali pratos equilibrados, né? Pratos variados, onde a gente vai ter um pouquinho de carboidrato, mas tem que ter uma concentração boa de proteína, porque a gente sabe que a gente precisa ter os construtores ali para equilibrar o nosso cardápio. Então, minhas estrelas, elas geralmente estão aí. E também, nas minhas estrelas, elas têm, em boa parte, tem reguladores também. Porque na culinária vegetariana, os legumes muitas vezes fazem parte da estrela do prato, né? Então, ok, escolhi minha salada, escolhi a estrela do prato. Agora, eu posso escolher os acompanhamentos. Escolhida a salada e escolhida a estrela do prato, pode ser que o seu cardápio tenha só 2 elementos. Pode ser que ele tenha 3 elementos, pode ser que ele tenha 4 elementos. Vai depender do seu gosto, vai depender do seu hábito, do hábito da sua família. Aqui em casa, a gente gosta de variar um pouco. Então, é legal variar, inclusive. E lembra de um outro detalhe. Quando a gente coloca um prato, lembra que o equilíbrio tem que ser completo, reguladores energéticos e construtores, mas também precisa ter ali o equilíbrio das texturas. Você fazer um prato só com uma coisa seca não é legal, não é gostoso. Tem que ser saboroso. Então, você vai precisar saber qual é o complemento daquilo. São dicas valiosas, né, Luciene? Já começa a praticar. Então, você precisa fazer o equilíbrio, né, em relação àquilo. Também um prato só, por exemplo, só um purê, não dá. Você precisa ter uma crocância, você precisa ter algo para mastigar,
tá? Esse é um princípio, inclusive, da gastronomia. A gente fazer aí esse equilíbrio de texturas para a gente realmente comer com qualidade, para a gente comer com gosto, ok? Então, ó, voltando aqui, escolhi a salada, escolhi a estrela. Agora eu posso escolher os complementos. Quais serão os meus complementos? Vou lá tenho o meu portfólio de receitas, tenho a minha tabela, tudo segmentado, tudo organizadinho. Então, o que que eu faço? Bato o olho e vejo lá os complementos. Repito, no método que eu organizei, no sistema que eu organizei, no treinamento que eu tenho, no curso que eu tenho de almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos, está lá, ó, bem definido, uma lista de receitas na parte de reguladores, de saladas, de receitas só com legumes, de receitas só na parte dos energéticos. E aí eu tenho uma lista completa de receitas só com arroz, outras só com massas, né, macarrões, outras só com outros cereais, como o milho. E aí eu tenho lá nos construtores as estrelas, porque geralmente eu coloco boa parte das estrelas cheias de construtores. E aí vem a parte segmentada ali de molhos, de saladas e tal, tudo bem organizadinho. Então, quando eu vou olhar meu cardápio, eu já sei desses princípios, eu bato o olho, seleciono o que eu quero para aquela semana, vario cada dia uma coisa e tá tudo definido. Então, eu escolho os complementos e esses complementos devem equilibrar o prato, tanto na textura, então eu vou pegar ali aquelas opções para que as texturas se equilibrem e a questão nutritiva, para que se equilibre. Tá faltando uma proteína, então eu tenho que ter uma receita forte em proteína. Tá faltando mais carboidrato, então eu tenho que pegar ali um prato que tenha mais carboidrato. Compreende? Se você tiver alguma dúvida ao longo dessa explicação, pode anotar aí que eu respondo para você hoje, tá? Então, aproveita. Então, ó, eu defino, depois disso, fiz o meu cardápio, tá? E aí eu defino o que é que vai ser feito em quantidade em um dia na semana, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que eu defini de cardápio nessa semana. Bem-vinda! O que eu defini de cardápio essa semana? Usando o meu método, né? Usando o método do almoço vegetariano completo, saboroso e nutritivo. Eu escolhi as minhas saladas, tá? Salada mix de folhas. Eu tenho 4 saladas mix de folhas. Em 4 dias na semana, elas são diferentes. 2 tipos de saladas mistas e uma salada colorida. Fechei minhas 7 saladas. Peguei de lá da minha tabela, encaixei aqui. E como lá eu já tenho a lista de ingredientes, só puxei o que era de ingredientes que eu tinha que colocar ali no meu hortifruti e já mandei até a minha lista pro pessoal que me entrega o hortifruti e amanhã cedo já vai estar aqui. Então, resolvi a questão da minha salada. Aí eu fui pro passo 2 e escolhi as minhas estrelas, tá? E eu vou dizer para vocês as estrelas que eu escolhi para essa semana, tá? Para sábado, eu escolhi uma estrela que eu sou apaixonada, que é a minha maravilhosa lasanha de presunto e queijo vegano, tá? Gosto demais dela, toda caseirinha, tá? Tudo, do molho de tomate, tudo, maravilhoso. Para domingo, a minha estrela é o rocambole de palmito. Para segunda, que inclusive eu chamei de segunda regional, que é uma ideia que você pode fazer aí na sua casa, tá? Junto com a sua família, você pode decidir, vamos fazer aqui um dia que vai ser o dia do cardápio regional. Pode ser de uma comida típica de algum estado, pode ser de uma comida típica de algum país.
E aí vai ser diferente, vai ser dinâmico. Aqui em casa, na segunda-feira, a estrela vai ser um picadinho paulista vegano com polenta ao molho. Então aí tem uma mistura, né, de pratos regionais, de São Paulo e de Minas Gerais. Bem legal, hein? Na terça, vai ser a terça da massa. Na terça da massa, a minha estrela vai ser uma berinjela recheada. Na quarta, a minha estrela vai ser um prato que eu gosto muito, tá? Que é o estrogonofe vegano. Na quinta, a minha estrela vai ser uma empada de cogumelos. Maravilhosa. E na sexta, eu comecei pelo sábado, porque geralmente eu cozinho em quantidade na sexta-feira. Eu vou explicar para vocês o que é que eu faço. E na sexta, que já é no caso da sexta que vem, a minha estrela vai ser panquecas de batata, que é bem deliciosa. Então essas receitas, essa daqui eu tirei de onde? Do meu portfólio, tá? Do meu método, do que eu ensino, do que eu tenho. Então todas as minhas alunas, elas têm tudo isso daqui, ó, de mão beijada, para realmente fazer os melhores almoços vegetarianos em sua casa ao longo de meses. E ele está programado de tal forma que só vai tender a crescer, porque hoje eu tenho nele mais de 200 receitas, mas eu não paro de colocar novas receitas. Por quê? Porque eu não paro de cozinhar. Então a gente não para de inovar, a gente não para de ter coisas novas. Então esse portfólio, ele não tende a ficar parado, ele tende a crescer, ele tende a aumentar, de acordo com que a gente vai aumentando também os nossos conhecimentos, nossas habilidades, as nossas práticas culinárias, tá? Então, ok, falei para vocês as estrelas que eu escolhi, né, do meu portfólio. Aí, para complementar, eu escolhi aqui os acompanhamentos de cada dia. Definida a minha salada e definida a minha estrela, eu parei para pensar. Ok, como é que estamos aqui de reguladores energéticos construtores? O que está faltando aqui no domingo, no sábado, né? Que foi aqui o primeiro dia do meu cardápio. Tá, minha salada colorida tá boa porque ela tem legumes e tem verduras. Minha lasanha, ela é forte e poderosa, ela já é rica em carboidratos e proteínas, mas aqui em casa nós gostamos de um pouco mais. Então, eu escolhi um outro prato, que é a salada de grão de bico, tá? E uma batata palha para complementar. Pronto, fechou. Aí no domingo, eu já tinha escolhido minha salada mix de folhas, tá? Que é um mix de folhas com molho, com um crocante também, e o meu rocambole de palmito. Aí vem reguladores ok, rocambole de palmito, a gente tem energéticos ok, o palmito não tem força em proteínas, tá precisando de proteínas. Então eu fui pegar o quê? Ensopado de grão de bico. Qual foi a minha estratégia? Aproveitar já um grão que eu já ia cozinhar. Porque esses grãos, eu deixo eles já cozidos na sexta-feira, que é o dia que eu tenho mais tempo para cozinhar várias coisas para a semana. Porque aqui em casa eu faço tudo. Aqui em casa eu faço pão integral, não compro pão integral na rua. Aqui eu faço minha pizza. Aqui eu faço o que precisar. Molho de tomate, eu não compro molho de tomate no supermercado. Então, sexta-feira é o dia que eu tenho para cozinhar mais variedades. Sejam bem-vindas, vocês que estão chegando. Estou compartilhando o passo a passo, né? Acabei de compartilhar o passo a passo de como fazer cardápio, né, variado para evitar repetitividade. Aqui estou citando como usar o método que eu criei para isso, né? O método que está no meu curso, Almoços Vegetarianos Completos, Saborosos e Nutritivos, que é o método que eu uso aqui na minha cozinha. E agora estou citando justamente aqui essa parte do domingo. Então, ó, eu complementei
a minha salada mix, o meu rocambole e o meu ensopado com também um pouquinho de arroz à grega, tá? Porque, como eu falei para vocês, é hábito aqui da nossa casa a gente colocar um pouquinho mais de opções na mesa, sabe? Aquela mesa de fartura. É o que a gente gosta porque a gente foi criada assim, com variedades no prato, com variedades para escolher, tá? Mas com organização dá pra gente fazer sem se estressar, ok? Que é o que eu gosto de fazer aí na sexta-feira, cozinhar todos os grãos e congelar as porções, cozinhar também todas as porções de arroz integral e aí já deixar congeladinha, que aí no dia eu só vou temperar e fazer as estrelas do prato do dia, né? E as saladas. Aí as coisas vão ficar mais leves. Na segunda-feira, eu tive ali a minha salada mix de folhas e o meu picadinho paulista vegano com polenta ao molho. Olha, ali com a salada e o picadinho e a polenta, eu já tenho os 3 grupos. Eu já tenho reguladores, energéticos e construtores. Já está equilibrado. Só que a gente vem e complementa. Ok, eu quero algo mais sequinho, eu quero um arroz soltinho, eu quero mais um pouquinho de vegetal, eu quero uma couve refogada nesse dia, porque eu acho que combina muito com polenta. E eu quero um feijão carioca, porque nós gostamos muito de feijão. Então, não tem problema. É só equilibrar na hora de colocar no prato, né? Aí na terça-feira, eu incrementei, junto com a minha salada e a berinjela, um espaguete ao molho napolitano, porque aqui em casa também a gente gosta demais de espaguete. Meu esposo e minha filha, então. E uma salada de lentilhas, porque, ó, só a salada de mix de folhas, que foi a salada, e a estrela, berinjela recheada, não estava completa. Tava precisando de carboidrato e tava precisando de proteína. Então eu precisei ali complementar. Na quarta, para complementar a minha salada e o meu estrogonofe, não podia faltar o quê? O arroz, né? Um arroz integral soltinho. E eu vou te falar a verdade, eu gosto muito de um purê de batatas, minha filha também, e eu coloquei também no cardápio um purê de batatas maravilhoso. Então, tudo isso daí é só a gente. Você vê que tá completa aqui as texturas, elas se complementam, né? Tem um líquido, tem um seco, tem um cremoso junto com o seco. Então é maravilhoso. Para acompanhar, né, a minha panqueca de batata, eu escolhi um cardápio bem simples, porque é o dia mais corrido aqui em casa, que é o feijão carioca e um arroz com ervilhas. Então, assim, é um cardápio completo, com todas as receitas super saborosas e um cardápio nutritivo, equilibrado, que quando você vai colocar no prato, quando você vai comer, você vê que ele tá variado e tá gostoso de se comer. Então, dentro do método que eu criei, além de ter toda a relação de receitas, todo o passo a passo, as videoaulas, que é a melhor parte, né? Eu sempre quis, quando eu pegava um livro de receitas, eu falei, ai, meu sonho é essa pessoa que é tão famosa na cozinha puder me ensinar assim, sabe, em forma de vídeo, porque eu não tô entendendo essa receita escrita dela. Já peguei algumas receitas escritas, sabe, de pessoas boas na cozinha, de pessoas famosas, e que a receita não dava certo. Eu falava, puxa vida, eu queria um vídeo dessa pessoa, ela ensinando passo a passo, para eu não errar. E algumas vezes até a gente tem que se aventurar. Mesmo assim, com tantos vídeos que a gente vê, que às vezes parece uma coisa e não é. Não dá nem para confiar em certos vídeos. Agora eu te digo uma coisa, eu confio no meu paladar.
tá? Eu venho de uma família aí de cozinheiras que realmente são boas. Eu cresci vendo elas cozinhando e essa inspiração fez uma diferença na minha vida. E onde eu vou, eu gosto de provar comida boa e eu gosto de fazer também comida boa, comida gostosa. E minha maior alegria é quando eu vejo alguém comendo minha comida e dizendo: uau, que delícia! Porque esse é o resultado que importa, né? Além de estar gostosa, tá nutritiva. Então falei para vocês, né? Tem toda essa relação dentro desse método que te deixa sem estresse. Por isso aí entra o sem estresse. Não é você ficar se acabando para fazer cardápio do zero. É usar algo que já está pronto, um método que já te ensina o passo a passo. Então, eu consegui criar isso ao longo dos anos, ao longo do tempo. Hoje eu uso aqui na minha casa e me ajuda. Você também pode, tá? Então, ele traz o passo a passo de como você construir os cardápios, as receitas e ensina como fazer a lista de compras, para que você já, daqui desse cardápio, você já saiba tudo o que você vai precisar. E se tá faltando alguma coisa na sua despensa, você já vai providenciar antes, com antecedência, para que no dia já esteja tudo lá. Então, é maravilhoso. Hoje não dá pra gente falar, é claro, de lista de compras, de outros detalhes, mas se você quiser se aprofundar nesse método, quiser essa transformação, essa facilidade para a sua vida, assim como eu tenho na minha, não perde tempo, lá na minha bio do Instagram, você pode já se inscrever ali previamente, deixa ali seu e-mail, porque eu vou te avisar quando o nosso próximo workshop estiver para começar, para que você participe quando as novas inscrições se abrirem para a turma do Almoços Vegetarianos Completos, Saborosos e Nutritivos. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como tem facilitado demais a minha. Espero que com as informações do nosso bate-papo de hoje você já comece a praticar alguma coisa aí, já começa a desenrolar, mas eu tenho tudo prontinho para você, tá? Se você quiser, segue aí o que eu te falei. Para resumo de conversa, qual é a melhor maneira para você evitar almoços almoços vegetarianos, veganos repetitivos? Qual é? Você entendeu qual é a melhor maneira? A melhor maneira é você se planejar, é você fazer o seu cardápio semanal variado e equilibrado. Agora, para isso, você precisa de algumas ferramentas. Você precisa de um portfólio de receitas, testado e aprovado. Você precisa ali de um conjunto de elementos para facilitar a sua vida, que inclusive o curso Almoços Vegetarianos já tem tudo para você. Tem alguma pergunta, gente? Se não tem, eu quero, dar uma boa noite para vocês e dizer que qualquer coisa estou aqui. Pode mandar mensagem no direct para mim, qualquer perguntinha. A gente tá junto por aqui, ok? Até mais! Até mais!